O conteúdo a seguir é anonimato. Não estamos aqui para julgar escolhas ou crenças. Se você é sensível a temas de desespero humano e consequências espirituais, recomendamos cautela. O que você vai ouvir não é uma história de terror comum, é um aviso. Eu nunca achei que ia chegar nesse ponto de ter que contar isso para alguém, mas não aguento mais guardar. Eu moro em uma cidade pequena, dessas onde todo mundo se conhece de vista, sabe? Trabalho como mecânico faz 10 anos. A minha vida era puxada, mas honesta. O problema é que as coisas começaram a desandar de um jeito que eu não conseguia mais segurar as pontas. Minha esposa, a Beth, ficou doente. Coisa séria que o SUS não resolvia, e o convênio que eu mal conseguia pagar dava 1000 desculpas para não cobrir. As contas foram acumulando na mesa da cozinha. Luz atrasada, o aluguel da oficina subindo e eu vendo aquela mulher que eu amo definhando no sofá, sem ter o que fazer. Eu chegava em casa e o silêncio era de cortar o coração. O desespero faz a gente perder o chão. Eu comecei a beber um pouco mais do que devia no bar do seu Zé, ali na esquina da oficina. Ficava ali olhando para o copo, pensando como é que um homem que trabalhou a vida inteira podia estar tão no fundo do poço. Eu só queria uma saída, qualquer uma, não importava o preço, eu só queria que a Beth ficasse boa e que as dívidas sumissem. Uma noite eu estava saindo da oficina, devia ser umas 11 da noite. A rua estava deserta, só aquele poste piscando na esquina. Eu estava exausto, com as mãos sujas de graxa que não saía por nada. Foi quando eu vi um homem parado perto do meu carro. Ele não era daqui, usava um terno cinza, muito limpo para esse bairro, e estava fumando um cigarro que tinha um cheiro estranho, adocicado. Ele me cumprimentou pelo nome. Eu estranhei, claro, mas achei que fosse algum cliente novo. Ele disse que sabia da Beth e das dívidas. Na hora, eu gelei. Como um estranho sabia da minha vida? Ele deu um sorriso de lado, um jeito de quem sabe de tudo, e disse que o mundo é injusto com quem é bom, mas que existem caminhos para quem tem coragem de pedir. Achei que fosse papo de agiota. Eu disse que não queria rolo, mas ele me deu um cartão. Não tinha nome, só um endereço de um galpão velho que ficava na saída da cidade, perto daquela fábrica de tecidos que faliu nos anos 90. Ele disse, vai lá amanhã, depois que o sol se puser. Ninguém precisa saber, é só uma conversa entre amigos. E saiu andando, sumindo na sombra do poste. Naquela noite eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada da Beth no quarto ao lado. O cheiro daquele cigarro parecia que tinha grudado na minha roupa, mesmo depois de eu tomar banho. Era um cheiro de flor murcha, misturado com alguma coisa queimada. No dia seguinte eu estava uma pilha de nervos. Cada cliente que entrava na oficina parecia que estava me vigiando. Quando deu 6 horas, eu fechei a oficina correndo. Meus pés pareciam que iam para o galpão sozinhos. Eu sabia que era errado, mas a fome e o medo são conselheiros ruins. O galpão era enorme, escuro e tinha um cheiro de umidade e mofo. Não tinha luz elétrica, só algumas velas espalhadas pelo chão, formando um caminho. O homem do terno cinza estava lá no fundo, sentado em um caixote. Ele não falou muita coisa. Ele só me perguntou até onde eu iria para salvar a minha vida. Eu disse que faria qualquer coisa. Ele me entregou um papel, mas não era um contrato cheio de letras. Era um papel em branco. Ele pediu para eu colocar a mão sobre ele. Senti um calor estranho, como se o papel estivesse vivo, pulsando. Não teve raio, nem trovão, nem nada de filme. Só um silêncio absoluto. O homem disse que a partir daquele momento a Beth ia melhorar e o dinheiro ia aparecer. Mas ele me deu um aviso. Nada é de graça e você vai saber quando eu vier cobrar. Não me procure, eu te acho. Eu saí de lá meio tonto, achando que tinha sido um idiota e que tinha caído em algum golpe estranho. Mas quando cheguei em casa, a Beth estava de pé na cozinha, fazendo café. Ela sorria. Fazia meses que eu não via aquele sorriso.
Ela disse que tinha acordado se sentindo leve, que a dor tinha sumido do nada. Eu a abracei e comecei a chorar de alívio, mas no fundo tinha uma pontada de medo. Naquela mesma semana, um cliente antigo apareceu na oficina e me pagou uma dívida de 3 anos atrás, em dinheiro vivo. Era exatamente o valor dos aluguéis atrasados. As coisas mudaram rápido demais. Carros de luxo começaram a aparecer na minha oficina humilde. Pessoas que vinham da capital só para mexer comigo. O dinheiro entrava como água. Eu reformei a casa, comprei um carro novo para Beth, mas eu não conseguia aproveitar. Toda vez que eu fechava os olhos, eu sentia aquele cheiro de flor murcha do cigarro do homem de cinza. Comecei a notar coisas estranhas na oficina. Às vezes, eu estava embaixo de um carro e sentia que tinha alguém em pé do meu lado me olhando. Quando eu saía debaixo do carro, não tinha ninguém. Mas as ferramentas estavam fora do lugar. Uma chave de fenda que eu deixei na bancada aparecia no chão do outro lado do galpão. O clima ficava frio do nada, mesmo no calor de 30 graus. A Beth começou a mudar também. Ela estava curada, sim, mas o olhar dela ficou diferente, meio vago, sabe? Ela passava horas sentada na varanda, olhando para o nada. Quando eu perguntava no que ela estava pensando, ela dizia: "Tem alguém chamando no portão." Mas o portão estava vazio, e ela começou a ter um hábito estranho de acender velas pela casa toda, mesmo de dia. 1 mês depois, o primeiro preço apareceu. O cachorro do vizinho, um vira-lata que sempre vinha me lamber quando eu chegava, foi encontrado morto no meu quintal. Não tinha marca de mordida, nem sangue. Ele parecia que tinha secado por dentro. O vizinho, o seu antenor ficou arrasado. Eu me senti um lixo porque sabia, lá no fundo, que aquilo era por minha causa. Depois foi o seu Zé, do bar. Ele sofreu um infarto fulminante enquanto me servia uma cerveja. Ele caiu nos meus pés. Antes de morrer, ele arregalou os olhos para mim e sussurrou: "O que é que está atrás de você?" Eu olhei para trás e só vi a sombra da geladeira, mas a sombra parecia mais densa, mais escura do que o normal. Ela parecia se mexer sozinha. Comecei a ter pesadelos. Eu sonhava com aquele galpão velho, mas no sonho ele não tinha fim. Eu corria e as velas iam se apagando atrás de mim. E eu ouvia uma risada baixa, uma risada que não era de gente, era um som seco, como se algo estivesse quebrando. Eu acordava suado, com o coração saindo pela boca, e a Beth estava do meu lado, acordada, me olhando com aqueles olhos sem brilho. Eu tentei procurar o homem de cinza. Fui no galpão, mas o lugar estava trancado com correntes pesadas e ferrugem antiga. Parecia que ninguém entrava lá fazia décadas. Perguntei para os vizinhos da fábrica e eles disseram que aquele galpão estava abandonado desde que o antigo dono se enforcou lá dentro nos anos 80. Meu sangue gelou na hora. O dinheiro continuava vindo, mas agora eu sentia nojo dele. Cada nota que eu pegava parecia que queimava a minha pele. Comecei a ver vultos na minha casa o tempo todo. Não eram pessoas, eram manchas pretas que passavam rápido pelo canto do olho. E o cheiro de flor murcha e carne velha estava em todo lugar agora. Nada limpava aquilo. Minha saúde começou a ir para o ralo. Não era uma doença física que aparecia em exame. Eu só estava perdendo a cor, ficando magro, com olheiras profundas. Eu não conseguia mais comer carne. Toda vez que eu tentava, sentia um gosto de podridão na boca. Eu vivia de pão e água, enquanto a Beth ficava cada vez mais estranha, conversando sozinha nos cantos escuros da sala. Uma noite, eu ouvi um barulho na oficina. Eu moro nos fundos, então fui lá ver. Quando abri a porta, todos os carros que estavam lá estavam com os faróis acesos. Todos ao mesmo tempo. E o rádio de um deles estava ligado, mas só saía chiado. No meio do chiado, eu ouvi a minha própria voz, repetindo as palavras que eu disse no dia que aceitei a proposta. Eu faria qualquer coisa. Eu caí de joelhos no chão de graxa. Gritei que me arrependia, que queria minha vida de volta. Mas não tinha resposta.
só os faróis iluminando a minha miséria. Naquela noite, eu vi a primeira entidade. Ela estava sentada no banco do motorista de um dos carros. Não tinha rosto, era só um buraco escuro onde devia estar a face. Ela usava as minhas roupas de trabalho. Eu não conseguia me mexer. O ar ficou pesado, difícil de respirar. A coisa saiu do carro devagar. Os movimentos eram quebrados, como se os ossos não estivessem no lugar certo. Ela chegou perto de mim e eu senti um frio que vinha do inferno. Ela colocou a mão no meu ombro. A mão era pesada, como se fosse feita de chumbo, e sussurrou: "Ainda não acabou de pagar." No dia seguinte, a Beth não acordou. Ela não morreu, mas entrou num estado catatônico. Ficava deitada na cama, de olhos abertos, sem piscar. Os médicos vieram, fizeram de tudo, mas ninguém sabia o que era. Eu sabia. Era o preço. Eu tinha a saúde dela de volta, mas a alma dela tinha sido levada como parte do pagamento. Eu estava sozinho com uma casca vazia. O desespero me levou à igreja. Eu nunca fui de rezar, mas entrei lá pedindo socorro. O padre, um senhorzinho de muita idade, nem me deixou falar. Ele olhou para mim e deu 3 passos para trás, fazendo o sinal da cruz. Ele disse: "Sai daqui, meu filho. O que te acompanha não permite que você pise em solo sagrado." Eu fui expulso da casa de Deus como se eu fosse um bicho. Eu comecei a perder o controle da oficina. Os clientes pararam de vir porque diziam que sentiam um mal-estar terrível lá dentro. Os funcionários pediram demissão um por um. Diziam que ouviam vozes no banheiro e que as ferramentas se mexiam sozinhas. Eu fiquei lá, sozinho, naquele galpão imenso, cercado por sombras que ficavam cada vez mais nítidas. As entidades começaram a aparecer em grupo agora. 3 ou 4, paradas nos cantos da sala à noite. Elas não faziam nada, só ficavam me observando. Algumas tinham formas humanas distorcidas, outras pareciam animais que deram errado. E todas elas tinham aquele mesmo cheiro insuportável. Eu não conseguia mais dormir. Passava as noites sentado na cama, segurando a mão fria da Beth. Um dia, eu estava na rua e vi o homem de cinza de novo. Ele estava do outro lado da calçada me olhando. Eu tentei atravessar para falar com ele, para implorar pelo fim daquilo. Mas os carros não paravam de passar. Quando finalmente consegui atravessar, ele tinha sumido. Mas no chão, onde ele estava, tinha um passarinho morto, seco, igual ao cachorro do seu antenor. A culpa começou a me corroer por dentro. Eu via o rosto do seu Zé toda vez que fechava os olhos. Eu via o sofrimento da Beth, presa naquele corpo sem vida. Eu tentei me livrar do dinheiro, doar para caridade, queimar, mas ele sempre voltava. Eu guardava no cofre e, no dia seguinte, as notas estavam espalhadas pelo chão do meu quarto, como se estivessem zombando de mim. Comecei a ter visões de lugares que eu nunca fui. Desertos de areia preta, rios de óleo fervendo e pessoas que eu conhecia, mas que já tinham morrido, trabalhando sem parar em máquinas gigantescas. Eu sentia que aquele era o meu destino. Que o negócio que eu fiz não era só para essa vida. Eu tinha assinado algo que ia muito além do que eu podia imaginar. Minha pele começou a descascar. Grandes pedaços de pele saíam e por baixo não tinha carne viva, tinha uma coisa cinza, sem sangue. Eu não sentia dor, e isso era o mais assustador. Eu estava apodrecendo em vida e ninguém notava, porque as pessoas evitavam passar perto de mim. Eu me tornei um fantasma na minha própria cidade. O barulho na casa ficou insuportável. Eram batidas nas paredes o tempo todo. Parecia que tinha alguém preso dentro dos tijolos, tentando sair. E a Beth, às vezes à noite, ela começava a rir. Uma risada que não era dela. Era uma risada grossa, masculina, que saía daquela garganta frágil, sem que ela sequer mexesse os lábios. Eu cobria os ouvidos e chorava até o sol nascer. Eu tentei acabar com tudo. Peguei uma corda e fui para a oficina. Eu não aguentava mais aquela tortura. Mas quando eu ia colocar a corda no pescoço, a mão pesada apareceu de novo. A entidade sem rosto estava lá.
Ela segurou o meu braço com uma força que quase quebrou o osso e disse: "Você não tem esse direito. Você pertence a nós agora. Você só sai quando a gente mandar." Eu percebi que eu era um prisioneiro. O dinheiro, a casa, o carro, tudo aquilo era a minha cela. Eu tinha vendido a única coisa que realmente era minha por um punhado de conforto que se transformou em veneno. Eu olhava para os vizinhos indo trabalhar, reclamando da vida, e sentia uma inveja profunda. Eles eram pobres, mas eram livres. Eu era rico e estava no inferno. As sombras começaram a interagir comigo. Uma delas começou a sussurrar no meu ouvido o dia todo. Ela me contava os pecados de todo mundo que passava na rua. Aquele ali trai a esposa, aquela ali rouba da patroa. Eu não queria saber, mas as vozes não paravam. Era como se a minha mente estivesse sendo invadida por todo o lixo do mundo. O preço subiu de novo. Uma noite, a casa do seu antenor pegou fogo. Ele morreu queimado lá dentro. Eu vi tudo da minha janela. Vi o fogo subir, ouvi os gritos dele, e eu vi as sombras que moravam na minha casa correndo para o meio das chamas, como se estivessem se alimentando do sofrimento dele. Eu percebi que eu era o canal por onde o mal estava entrando naquela rua. Eu parei de sair de casa. As janelas estavam sempre fechadas, mas o frio continuava. A comida estragava em minutos dentro da geladeira. O leite azedava assim que eu abria a caixa. Eu estava definhando. Meus dentes começaram a amolecer e cair. Eu os guardava em uma caixinha de fósforos, sem entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Uma noite, eu acordei e a Beth não estava na cama. Eu entrei em pânico. Saí procurando ela pela casa escura. Encontrei ela no porão que eu nunca usava. Ela estava agachada no chão, comendo terra. Ela me olhou e os olhos dela estavam totalmente pretos. Ela disse: "Eles estão com fome e você prometeu alimentar a todos." Eu não sabia do que ela estava falando. As paredes da casa começaram a escorrer um líquido escuro e viscoso que tinha cheiro de ferro. Não era sangue, era algo pior. E as marcas das mãos pequenas, de crianças, começaram a aparecer no teto. Eu ouvia o choro de bebês vindo de dentro do sofá. Eu estava ficando louco. Eu sabia que estava perdendo a sanidade, mas não tinha para onde fugir. O homem de cinza apareceu uma última vez. Ele entrou na minha sala sem bater. Ele parecia mais jovem, mais forte, enquanto eu parecia um cadáver. Ele se sentou no sofá, ignorando o líquido que escorria das paredes, e me pediu um cigarro. Eu disse que não tinha. Ele sorriu e tirou um do bolso. O cheiro de flor murcha tomou conta de tudo imediatamente. Ele me disse que o contrato estava entrando na fase final, que a Beth era só o começo. Ele disse que cada pessoa que eu amava, cada lembrança boa que eu tinha, ia ser apagada e substituída por eles. Nós precisamos de espaço, ele disse. Eu perguntei quem eram eles. Ele só apontou para as sombras que agora estavam sentadas à mesa de jantar esperando. Eu implorei por misericórdia. Eu disse que devolvia tudo, que aceitava a pobreza, a doença, qualquer coisa. Ele se levantou, limpou as cinzas do terno e me olhou com um desprezo que eu nunca vou esquecer. "Você não entendeu", ele disse. "O que foi dado não pode ser devolvido. Você achou que era um negócio, mas foi uma entrega. Você se entregou." Depois que ele saiu, a casa ficou em silêncio absoluto. Um silêncio que doía nos ouvidos. Eu fui até o quarto da Beth e ela não estava mais lá. A cama estava arrumada, como se ninguém tivesse deitado ali por anos. As roupas dela no armário tinham sumido. As fotos dela nos porta-retratos estavam em branco. Era como se ela nunca tivesse existido. Eu saí na rua e gritei o nome dela. Ninguém olhou. Perguntei para o vizinho novo sobre a Beth e ele disse que eu morava sozinho naquela casa desde que se mudou para lá, há 2 anos. Eu perdi a minha própria história. O pacto não tirou só o meu futuro, ele estava comendo o meu passado também. Eu estava sendo apagado da existência, pedaço por pedaço. Hoje eu vivo em uma casa que não é minha, cercado por coisas que eu não reconheço.
Eu tenho milhões no banco, mas não consigo comprar um pão sem que ele vire cinza na minha mão. As sombras agora são meus únicos companheiros. Elas conversam comigo à noite, me contando o que vão fazer comigo quando o resto do meu corpo finalmente desistir. Eu sinto que tem algo crescendo dentro de mim. Não é um tumor, é algo que se mexe, que tem vontade própria. Às vezes eu vejo um vulto no espelho e não reconheço o rosto que me olha de volta. É um rosto cansado, sem vida, com o mesmo olhar vago que a Betty tinha antes de sumir. Eu estou me transformando em um deles, no próximo Homem de Cinza, que vai esperar alguém no escuro. Eu não tenho mais medo da morte. Eu tenho medo do que vem depois, porque eu sei que não vou descansar. Eu vou ser usado para cobrar de outros o que eu não soube pagar. Eu vejo outros homens desesperados na rua e sinto uma vontade incontrolável de chegar perto e oferecer uma saída. A voz na minha cabeça diz que é assim que eu vou diminuir o meu sofrimento. As luzes da minha casa não acendem mais. Eu vivo no escuro, mas eu enxergo tudo. Eu vejo as criaturas que rastejam pelo chão e as que ficam penduradas no teto. Elas estão esperando o sinal. O cheiro de flor murcha agora sai dos meus próprios poros. Eu sou o cheiro, eu sou a sombra, eu sou o erro que eu mesmo cometi naquela noite de desespero. Se você está ouvindo isso e está passando por um momento difícil, pelo amor de tudo que é sagrado, aguenta firme. A fome passa, a dívida se paga, a doença a gente enfrenta. Mas o que eu fiz? Isso não tem volta. Não aceite ajuda de quem você não conhece. Não ouça promessas de facilidade. O mundo não funciona assim. Tem coisas que não devem ser tocadas. Obrigado por ouvir até aqui. Então, chamados, esse foi o Sexta Especial. Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. Se você viveu algo estranho, sobrenatural ou simplesmente inexplicável, manda seu relato no e-mail que está na descrição. Aqui ninguém julga, a gente escuta. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e hypar esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer e faz mais relatos chegarem até aqui. Vídeos novos de segunda a quinta e sexta especial. Agora fica a pergunta: e se o próximo relato for o seu?